Vocês receberam inicialmente um enigma para decifrar. Neste enigma, havia uma afirmação escrita por números que não faziam sentido, mas eram os resultados encontrados nos cálculos de A a Z. A orientação que vocês receberam foi de que trocassem o resultado pela letra correspondente para descobrir a mensagem. A mensagem era a pista para a atividade de história. Vocês calcularam e fizeram a substituição do número pela letra correspondente, descobrindo que a mensagem era liberdade, igualdade e fraternidade, podendo então responder as perguntas de história. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos prestar atenção em algumas definições, que não mencionei anteriormente, mas que são a base deste trabalho. Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Por exemplo, antes de calcular adição e subtração, preciso resolver multiplicação e divisão. Se na expressão numérica tiver parênteses, primeiro resolvo os parênteses. Para encontrar sempre o mesmo valor quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem das operações que serão feitas. As expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações, ou apenas letras. Utilizamos as expressões algébricas em fórmulas, equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Quando substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para estes números. Por exemplo, A mais B é uma expressão algébrica. Se eu digo para vocês que A vale 3 e B vale 5, A mais B vale 3 mais 5, 8. 8 seria o cálculo do valor numérico dessa expressão algébrica para A e B com estes valores. Se vocês observarem os cálculos que vocês fizeram de A a Z anteriormente, vão observar que até a letra M o que calcularam eram expressões numéricas. Expressões que envolviam números e operações. A partir da letra N, todas as expressões descritas são expressões algébricas, envolvem números, letras, operações. Portanto, o que vocês fizeram a partir da letra N foi calcular o valor numérico dessas expressões algébricas, substituindo os valores encontrados anteriormente de A a N pelas letras envolvidas nas operações. Utilizamos expressões algébricas para representar números reais em diferentes situações. Vou trazer aqui 2 exemplos. Neste, a pergunta é: qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Lembrem-se que perímetro é a soma de todos os lados. Observem que o comprimento da piscina é expresso pelo número real x e a largura é expressa pelo número real y. Ou seja, para calcular o perímetro dessa piscina, preciso somar x mais y mais x mais y. 2 vezes o comprimento, 2 vezes a largura. Então, a expressão que representa o perímetro da piscina retangular é 2x mais 2y. Segundo exemplo. Um motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada mais R$ 1,10 por quilômetro rodado. A pergunta é: qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para percorrer x quilômetros? Ou seja, um valor desconhecido de quilômetros. Uma expressão que sirva para qualquer quilometragem. Como cada quilômetro custa 1,10, para x quilômetros o custo é 1,10 vezes x. Para 1 quilômetro seria 1,10 vezes 1, para 2 quilômetros 1,10 vezes 2, se são x quilômetros, 1,10 vezes x. Pois é sempre 1,10 multiplicado pelo número de quilômetros percorridos, mais a bandeirada, que é fixa, R$ 4,50. Logo, para expressar o preço do percurso, temos P igual a 4,50 mais 1,10 vezes x. Vamos observar agora o cálculo do valor numérico, utilizando estes mesmos exemplos, agora que já temos expressões algébricas para cada um deles. A expressão algébrica que representa o perímetro da piscina retangular é 2x mais 2y. A pergunta neste caso é:
qual é o perímetro desta piscina se ela mede 5 metros de comprimento e 3 metros de largura? Neste caso, demos valores a x e y. Vamos substituir na nossa expressão algébrica x por 5 e y por 3. Temos assim 2 vezes 5 mais 2 vezes 3, que resulta em 10 mais 6. Logo, o perímetro desta piscina é de 16 metros. Vamos fazer o cálculo do valor numérico no exemplo do táxi, utilizando a expressão algébrica que representamos anteriormente. Pergunta: sabendo que o motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada mais R$ 1,10 por quilômetro rodado e que a expressão P igual a 4,5 mais 1,10 vezes x representa o valor que ele cobra para percorrer x quilômetros, qual será o valor de uma corrida com percurso de 12 quilômetros? Substituiremos x na nossa expressão algébrica por 12, que neste caso é o seu valor numérico. Observem que ao substituir x por 12, temos como expressão P igual 4,5 mais 1,10 vezes 12. Neste caso, temos uma expressão numérica. E precisamos lembrar que antes de calcular a adição, precisamos calcular multiplicação. Portanto, o primeiro cálculo é 1,10 vezes 12, que resulta em 13,20. Agora sim, podemos somar R$ 13,20 com R$ 4,50, obtendo R$ 17,70. Portanto, o valor cobrado pelo taxista nesta corrida de táxi será de R$ 17,70. Lembrem-se que as letras na expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um número desconhecido. Portanto, lembrem-se que se a pessoa tivesse percorrido menos ou mais quilômetros de táxi, o valor de x seria alterado. Neste caso do exemplo, foi 12, mas poderia ser 5, 7, 10, 24. E nós utilizaríamos a mesma expressão algébrica para fazer o cálculo do valor numérico para cada um destes casos. Por hoje é só. Até a próxima!